Amém, meus irmãos. Vamos iniciar nossos estudos dessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, apenas o versículo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Nós vamos hoje para a aula 4 da nossa apostila. Quantos trouxe a apostila? Levanta a mão aí para eu ver. 2, 4, 5, 6. Certo. Ok. Amém. Aí pode abrir aí já, certo? Aula 4. Quem tiver a apostila, aula de número 4. A importância da teologia reformada para a igreja local. Esse é o tema da aula 4 da nossa apostila. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que é o texto indicado aí na aula 4. Vamos ler todos juntos? A uma só voz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá? E o que de minha parte ouviste, para instruir a outros. Vamos orar? Mais uma vez, vamos pedir que Deus fale conosco nesse estudo. Vou convidar o presbítero Valber para fazer essa oração e depois nós iniciamos o nosso estudo. Amém. Meus irmãos, nós, na verdade, ficamos de concluir a aula 3, na semana passada, e eu queria concluir essa lição aí de maneira sintética ou rápida nessa noite. Aos irmãos que estão com a apostila aí, volte um pouquinho antes da lição 4, a lição de número 3, que ela é bem curta, tá certo? Ela vai falar justamente, hoje a aula é essa. Aula 4, mas eu queria rapidamente com os irmãos. O pessoal lá de trás, tá vendo? Dá para ver? Tá melhor do que a outra? Pronto. Achei o ponto certo. Pois bem, a aula 3, ela se resume a esses pontos aí. Quem está com a apostila, já encontrou a aula 3? Pronto. Cada ponto desse aqui, na apostila, ela tem um resumo. Não é isso? Contrário? Quem está com a apostila, levanta aí só para eu ver. Que aí eu vou pedir para ler, tá certo? Manus, ok. Pronto, vamos lá. Quem não está com a apostila, acompanha aí a leitura dos irmãos, mas é bem curta, tá certo? E aí vai acompanhando aqui esses pontos aqui. A irmã Lourdes, pode ler o primeiro ponto aí, teologia exegética. Tem um resumo nela, né? Pronto.
Isso, perícope, isso mesmo. É palavra difícil, né? Teólogo é assim. Para que serve um teólogo? Para colocar palavra difícil. É que você não compreende. Mas a palavra perícope, ela também ela significa pequena porção, tá certo? É o que nós fazemos aqui costumeiramente nas pregações expositivas. A gente lê uma perícope, ou seja, uma pequena porção do texto e a gente explica o que significa aquela pequena porção do texto ou perícope em particular, tá certo? Pode continuar, irmã Lourdes. Isso. Isso. Ok. Meus irmãos, aqueles que estavam ano passado, ou ainda esse ano, né? Um pouco esse ano. Os irmãos lembram que nós já tivemos aula sobre teologia exegética, não já? Então, quais os 3 princípios da interpretação bíblica? O presbítero Cícero falou semana passada. 3 princípios para a teologia exegética. Pronto, contexto e contexto, tá certo? Não esqueça disso mais não, tá bom? Nós já tivemos aula aqui na nossa igreja sobre o que significa teologia exegética. Nós vimos o alfabeto hebraico, o alfabeto grego, tá certo? Nós já estudamos essa primeira teologia. Segunda teologia, teologia bíblica. Presbítero Valber, leia aí, por favor. Essa é mais prática, tá certo? A teologia bíblica ela é bem mais prática do que a exegética, porque a exegética ela vai estudar as palavras no seu contexto original, enquanto que a teologia bíblica, até a própria palavra teologia bíblica, ela engloba toda a Bíblia, de uma maneira geral, de Gênesis até o livro de Apocalipse, tá certo? É bem prática, bem simples a teologia bíblica. Pedi a Larissa para ler, terceiro ponto aí, teologia histórica. Perfeito. Irmãos, esse será o nosso próximo tema, ou os nossos próximos estudos, tá certo? Nós iremos abordar, depois que concluirmos esse nosso estudo sobre os fundamentos da teologia reformada, nós vamos entrar nas confissões de fé, tá certo? E aí vamos afunilando até chegar à confissão de fé que nós adotamos em nossa igreja local. Qual é a confissão de fé, irmãos, que nós adotamos? Pode falar alto. Quais os documentos que a igreja presbiteriana adota? Pronto, agora eu larguei. Eu disse só um, agora são 3. Quais os documentos que a igreja presbiteriana adota? É sobre isso que a gente vai estudar nos próximos estudos. Confissão de fé, Westminster, Catecismo. E quê? Não, o catecismo se divide em 2, né, que é o maior e o breve catecismo de Westminster. São aqueles 3. Não, a ordem do culto entra na confissão de fé de Westminster. Tem um ponto lá, tem um capítulo que fala sobre questão do culto. Foi um livro à parte, mas ele está incluído em um capítulo da confissão de fé. A gente vai estudar isso bem detalhado. Tá certo, irmãos? Então, os 3 documentos da igreja presbiteriana são quais? Pronto. Vamos lá, todo mundo, menos o presbítero Valber.
Eita, enganchou. Pronto. Mas nós vamos ver isso nos próximos estudos, tá certo, irmãos? Menor, breve. Fica mais fácil, né? O maior ou o menor, pronto. Tá certo, irmãos? Então, basicamente, teologia histórica, pelo próprio nome, ela vai tratar sobre a história da igreja. Por que nós temos a confissão de fé? De onde ela surgiu? Por que existem outras confissões de fé? Por exemplo, a confissão de fé belga. Por que os cânones de Dort? Então, tudo isso vai entrar nessa teologia histórica, mas aí eu não vou falar muito, porque vai ser o tema do próximo estudo. Tá certo, irmãos? Teologia filosófica, vou resumir aqui, que vai falar justamente sobre a questão da filosofia. Thaís, está uma apostila aí, Thaís? Lê aí o ponto 4, por favor. Pronto, então nós temos aqui a teologia filosófica, que ela vai compreender de onde nós saímos, para onde nós vamos, por que estamos aqui, por que não estamos em outro lugar. Essas são perguntas que a teologia filosófica vai responder, bem precisa, tá certo? Ponto 5, eu vou ler aqui, teologia sistemática, talvez a mais conhecida dentro do âmbito cristão. A teologia sistemática trata sobre determinados temas específicos. Um dos propósitos centrais da teologia sistemática é esclarecer a mente do estudante sobre temas difíceis, aplicando sobre a igreja local. Então, a teologia sistemática, ela sistematiza a teologia bíblica. Como eu falei, a teologia bíblica, ela é um panorama de toda a Bíblia, e aí teologia sistemática, ela vai colocar cada assunto no seu determinado lugar. Por exemplo, a doutrina da criação do homem, ela entra em teologia sistemática. A doutrina da queda, a doutrina de Cristo, a doutrina sobre Deus, a doutrina da igreja, ela entra nessa teologia sistemática, tá certo, irmãos? E aí, à medida que nós vamos estudando, nós vamos aprendendo um pouco sobre também a teologia sistemática, tá certo? Penúltima, teologia apologética. Quem está mais? Quem não leu? Levanta a mão quem não leu. Iris, entra aí. Lê aí, Iris, por favor. Entra aí. A segunda parte, pode ler. Teologia apologética, isso. Ótimo. Os irmãos que gostam de grifar, de marcar, tá certo? Os irmãos marquem aí teologia apologética, na última parte em que Iris leu. Opor-se ao erro e promover o crescimento saudável dos membros. Esse é o objetivo não somente dessa teologia apologética, mas de todo o nosso estudo, tá certo? É de promover o crescimento saudável de todos os membros da igreja local. Em resumo, a teologia apologética, ela vai defender a nossa fé. Porque nós somos evangélicos e não somos católicos? Porque nós não apoiamos o aborto? Porque nós somos contrários ao homossexualismo, lesbianismo e esses temas aí, tá certo? Teologia apologética, ela é uma defesa da fé. Porque nós somos reformados? Porque nós somos membros de uma igreja evangélica, ok? Então, todos esses temas, eles entram na teologia apologética, tá certo? É a doutrina ou a teologia que defende a nossa fé. Por fim, concluindo aí a aula 3, os ramos da teologia reformada, nós temos a teologia prática. Aí, irmã Maria José, está com a apostila?
Tá, eita, leia aí, minha irmã. Leia aí o último ponto aí. Isso. Homilética. Certo. Isso. E missões. Esse certamente, meus irmãos, é um dos temas pouco tratados nos nossos dias. Pouco se fala sobre discipulado na igreja local. E perceba, quando se fala de discipulado, se coloca em cargo ou sobre os ombros apenas do pastor, como se somente o pastor que discipulasse os membros da igreja. Quando na verdade, quem é que discipula os membros da igreja? Os membros da igreja. Todos discipulam todos. E certamente esse é um dos temas que nós precisamos urgentemente tratar. Quando ele fala sobre a adoração pública, que aí entra o que Rafael falou sobre princípios de culto, porque a nossa igreja, porque em nossa igreja local, nós não temos teatro no culto. Porque em nossa igreja local nós não temos um grupo de gesto no culto. Então tudo isso entra na teologia prática, tá certo? E nós vamos abordar isso aqui tudo. E não se espante, nós vamos abordar. Obviamente nós já estudamos, né? Teologia exegética, nós já estudamos, então não vamos estudar e vamos estudar os demais. Há alguma dúvida aqui, até aqui, desse estudo aqui? Não? Tem muito mais, tá certo? Mas a gente se prende a esses daqui, que vai dar muito tempo para a gente estudar e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então vamos lá. Dá para ler aí atrás? Dá? Vamos ler lá, todos juntos? Só a escritura. Vamos resumir isso daqui. Os irmãos percebem que está marcado ali, profundo e orientado pelas escrituras. O que isso quer dizer? Que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo de maneira profunda e sendo orientado por quem? Pelas escrituras. Eu vou pedir ao presbítero Carlos para abrir. Gentileza, presbítero. Colossenses 3,16 e o presbítero Cícero, Efésios 4,14. Quem está com a apostila aí, na aula 4, a importância da teologia, no parágrafo que diz o seguinte, vê se vocês encontram aí, são comparados às crianças. Encontraram? Pronto. Presbítero Carlos vai ler Colossenses 3,16 e o presbítero Cícero, Efésios 4,14. Quem está com a apostila, encontrou? São comparados às crianças. Aí vai entrar o texto que o presbítero Cícero vai ler e depois o texto do presbítero presbítero Carlos. Mas o presbítero Carlos vai ler primeiro Colossenses 3,16. Pode ler, presbítero.
em vosso coração. Encontraram aí na apostila o texto que o presbítero Carlos leu, Colossenses capítulo 3, versículo 16. O texto diz o seguinte: que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí eu queria ver com os irmãos o verbo que vem logo depois. Instruindo-vos. Quem deve instruir? Quem? Todos. Instruindo-vos. Paulo não está dizendo assim: e habite ricamente a palavra de Cristo em vós, e o pastor instrua vocês. Está escrito: instruindo-vos, ou seja, uns aos outros, todos nós devemos instruir-nos para o crescimento da graça de Cristo e no conhecimento de Cristo Jesus. Portanto, é papel de quem instruir a igreja? Todos. Todos. Tá certo, irmãos? Alguma dúvida? Não? Pergunta: como nós podemos instruir uns aos outros se nós não somos profundos e se nós não estamos sendo orientados pelas Escrituras? Dá para instruir assim? Se nós não somos profundos nas Escrituras? O presbítero Carlos, se não me engano, foi domingo agora que falou, pegando o gancho que Paulo escreveu a Timóteo, que nós devemos manejar bem o quê? A palavra da verdade. Quem deve manejar bem a palavra da verdade? É só o pastor? Quem? Toda a igreja. Segunda pergunta é: a quarta igreja, ela tem se aprofundado e sendo orientada pelas Escrituras? Sim ou não? Então nós somos indesculpáveis. Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque é fácil dizer: isso aí é só do pastor. Aconselhar, isso aí é só do pastor. Instruir, ensinar, educar. Mas Paulo diz que nós devemos instruir-vos. Mas como nós vamos instruir se nós não somos profundos? Percebe o nosso erro? Porque muitas das vezes nós nos aprofundamos em outras coisas, mas não nas Escrituras Sagradas. Pode falar. Não mesmo. Eu vi recentemente um pequeno vídeo do pastor Paul Washer, que pregou na Consciência Cristã há alguns anos atrás. E ele estava em uma conversa entre pastores e surgiu a seguinte pergunta: pastor, mulher pode estudar teologia? E ele disse: ótima pergunta. Porque é triste ver que nos nossos dias nós vemos homens estudando teologia, homens indo para congressos sobre doutrina da Trindade, se aprofundando na palavra. Mas que pena, disse ele, que nós não vemos mulheres se aprofundando no estudo teológico. E ele disse o seguinte, para concluir a palavra dele: é triste, porque enquanto os homens estão se aprofundando em teologia, algumas mulheres estão buscando a nova moda da atualidade. E qual é a nova moda da atualidade? Disse ele: as mulheres estão, enquanto os homens estão indo para congressos de teologia, algumas mulheres estão indo para congressos aí vem o tema do congresso: se o mundo lhe dar limão, faça limonada. Pergunta, meus irmãos: a teologia é só para homens? É para quem? Para todos. Para todos. As mulheres também são teólogas.
as mulheres também cada vez mais deveriam se aprofundar nas Escrituras. Pastor, como eu posso colocar em prática a minha teologia? Lembra que nós vimos aí agora há pouco, o último ponto, teologia na prática? Como você pode ser uma boa esposa se você não tem conhecimento teológico, bíblico, doutrinário? Como você pode ser uma boa mãe se você não conhece o que a Bíblia diz em relação ao papel das mães ou da mãe? Como as mulheres podem ensinar as jovens casadas a amarem o marido e serem boas donas de casa se as mulheres não estão se aprofundando na teologia bíblica? O que nós estamos vendo? Se o mundo lhe der limão, faça limonada. Não é triste? E aí uma outra mulher que eu vi hoje, em um podcast, e ela dizendo que em muitos lugares que ela vai, em muitas igrejas que ela vai dar palestra para as mulheres, é triste quando ela vê que o lugar da palestra parece a casa da Barbie. Mas quando ela começa a falar sobre teologia, as mulheres ficam perdidas. Porque elas não conhecem teologia. Elas não conhecem Bíblia. É enfeite demais, teologia de menos. Nós precisamos nos aprofundar, irmãos. Irmãos e irmãs. Se alguém perguntasse a você, quem é Deus? Me dê 3 atributos incomunicáveis de Deus. Vamos lá. Incomunicáveis. Sim, onipresença, certo. Onisciência. O que mais? Um de cada vez. Santidade. Isso é um atributo incomunicável? Onipotência, certo. Nesse ramo aí, onisciência, onipotência, onipresença. O que mais? Onisciência, já foi falado ali. Onisciência. O que mais? O que mais? Vamos lá? Igreja reformada. Incompreensível. O que mais? Atributos incomunicáveis. Estamos falhando, irmãos. Estamos falhando. Eternidade. Tem mais. Os irmãos percebem onde é o ponto que eu quero chegar. É que se nós não formos profundos, nós iremos passar vergonha. Membros de 15, 20, 30 anos dentro da igreja, e alguém pedir, me dê 3 atributos incomunicáveis de Deus, não sabe. Não sabe. Aí, como essa moça falou no podcast, eu fui para um podcast falar com as mulheres da igreja, e quando eu cheguei na igreja, a igreja parecia a casa da Barbie, tudo rosa. Mas quando eu comecei a falar sobre teologia, as mulheres ficaram perdidas. Eu estou falando de mulheres, mas isso vale para os homens, porque há muitos homens que também desconhecem a Bíblia profundamente. Doutrina, meus irmãos. Precisamos ser uma igreja profunda nas Escrituras. Precisamos ter sociedades internas profundas nas Escrituras. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Eu preciso ser duro com os irmãos, porque eu vou prestar contas a Deus. E a gente tratou sobre isso na EBD que eu dei aula aqui. A liderança da igreja vai prestar contas a Deus, por isso que muitas das vezes nós líderes precisamos ser duros, porque nós precisamos ser profundos na teologia, profundos na doutrina, profundos nas Escrituras.
A tal ponto, minhas irmãs, de que quando uma jovem recém-casada procurar você que tem mais experiência no casamento, você não vai falar sobre as suas experiências, você vai falar sobre as Escrituras. E assim também vale para os homens, para nós. E nós não podemos falhar nesse ponto. Se nós falharmos na profundidade, meus irmãos, das Escrituras, vamos falhar em tudo. Vamos falhar nas nossas decisões, vamos tomar decisões não segundo a palavra de Deus, mas segundo o nosso coração. A teologia reformada é robusta, é profunda. É profunda. Alguma dúvida até aqui? Comentários? Desespero? Os irmãos estão entendendo onde nós queremos trilhar? Precisamos ter um alvo. Tá certo, irmãos? Nós precisamos ter um alvo. Vamos parar com esse negócio de coisa fútil. Precisamos nos aprofundar. Os adolescentes precisam se aprofundar nas Escrituras, para não cair em pecado na escola. Os jovens precisam se aprofundar nas Escrituras, para não cair em pecado no mundo, nas drogas, nas más amizades. Os homens precisam se aprofundar nas Escrituras, para ser melhores pais, melhores maridos, melhores crentes. As mulheres precisam se aprofundar nas Escrituras. Sim. É. Isso. Sim. Isso. 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 De Bíblia. Isso. E qual é a finalidade disso tudo? É porque nós queremos ser uma igreja melhor do que as outras? Presbítero Cícero, leia aí, por favor. Efésios 4. Qual a finalidade disso tudo? Irmãos, entenderam? Qual é o nosso objetivo? É de sermos uma igreja que não seja levada por todo vento de doutrina. De doutrina. Os irmãos lembram aqui quando o pastor Walker pregou e ele trouxe um exemplo no meio da mensagem de um pastor que adulterou com uma irmã da igreja por causa de uma interpretação errada de um texto e por causa do sonho dessa irmã. E o sonho foi: pastor, eu sonhei que eu tinha relações íntimas com o senhor. E o pastor disse o quê? Bom, já que você sonhou, então vamos realizar. E adulteraram. E o pastor foi ler o texto. E o repórter pediu para ler o texto. Quando o repórter leu o texto, não, peraí, pastor, não é isso que está dizendo aqui não, é outra coisa. Aí já era tarde.
eu fico imaginando, se o pastor já fez isso, imagina o que ele está ensinando ao povo. Estava, né? O que ele estava ensinando ao povo? E o povo, talvez, porque não era profundo nas escrituras, estava dizendo, é isso mesmo, pastor. Amém. Os irmãos percebem? Porque as mulheres, os homens, os adolescentes, os jovens, devem se aprofundar nas escrituras, para que as mulheres não sejam levadas por todo vento de doutrina. É isso mesmo, mulher. Deixa esse homem para lá. A novela está ensinando, ó, traição por cima de traição. Casa hoje, não gosta não, divorcia. Casa de novo, não gosta não, pede o divórcio. Não é isso que ensina o mundo? E as mulheres que não são crentes, instruindo as que são crentes. É isso mesmo, mulher. Olha, larga esse homem para lá. Deixa isso para lá. Deixa ele para lá porque a fila anda. E tem crente que vai. Melhor do que o pastor. Tá. Pois, aí. Na palavra. É isso. É isso. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Algum comentário? Pastor, não entendi isso aqui. Isso é válido para toda a igreja. Tá certo? Os homens precisam ser profundos na palavra de Deus. Pastor, mas eu não sou um Augusto Nicodemos. Eu não estou falando para você ser um Augusto Nicodemos. Eu estou falando para você conhecer a Bíblia. Os jovens conhecer a Bíblia. Estudarmos Bíblia. Certo? Não é o que fulano disse, o que Beltrano disse, não. O que Paulo disse, o que Pedro disse, o que João disse, o que Jesus disse. Tá bom? Vamos passar adiante. Não somente iluminar, mas edificar almas. Não somente guiar no caminho certo, mas no caminho certo. O nosso objetivo com o nosso curso de Teologia Reformada não é iluminar a sua mente. Por quê? Você pode sair daqui um conhecedor como ninguém. Mas do que adianta você conhecer e não praticar? Por isso que nós devemos nos aprofundar nas Escrituras, para nós conhecermos o que Deus quer de nós e nós praticarmos o que Deus pede de nós. Não é achismo, não é determinismo, não é o que fulano diz, não, é o que Deus diz. E ponto final. Tá bom, irmãos? Vamos passar. O Joel Bick, nesse livro aí, Teologia Sistemática Reformada, ele diz que o coração da teologia reformada é o quê? Conhecimento de Deus Trino. Quem lembra o texto que nós vimos na semana passada? Que o próprio Jesus disse. Quem lembra? E a minha vontade é esta: que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Perceba, meus irmãos, o nosso alvo é conhecer mais do Senhor. Porque quanto mais conhecemos sobre Deus, menos apego e amor ao pecado nós iremos ter. Quanto sabe que Deus odeia, abomina o divórcio? Levanta a mão. Por que você sabe? Aonde? Nas Escrituras. Tem certeza? Você não está pensando que está, não. Por que nós não idolatramos?
que está na Bíblia. Essa é a resposta que nós devemos ter. Para tudo, irmãos. Queria chamar a atenção. Essa é a resposta que nós deveríamos ter para tudo. Por que você não faz isso? Porque está na Bíblia. Por que um crente não casa com descrente? Está na Bíblia. Por que um crente não anda em mexericos, em fofoca, em disse-me-disse? Porque está... Essa é a resposta que nós deveríamos ter para tudo. Mas nós só podemos ter essa resposta se nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Agora explique para mim, o que é o Deus Trino? São 3 deuses? É um Deus só? Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Como assim, irmãos? Não são 3 deuses. É apenas um. Hã? Desde a fundação do mundo? Eita, pronto. Desde a fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, era o quê? Antes e depois. Mas deu um nó na minha cabeça. É um Deus, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. E agora? Nós só poderemos explicar se nós conhecermos o quê? As Escrituras. Sim. Olha aí, profundo. Isso dá uma aula. Só sobre a encarnação e a eternidade de Cristo. Olha aí, doutrina, teologia, irmãos. A irmã das Dores fez teologia. E você também faz teologia todos os dias. Sabia disso? Agora, a pergunta é se você faz uma boa ou uma ruim teologia. Por que conhecer a doutrina é tão importante? Por que estudar teologia? Por que estar aqui nessa noite? É importante para você estar aqui? É importante esse curso de teologia reformada? Por quê? Para saber responder, certo? O que mais? Para conhecer, quem diz? A Deus. Para conhecer a Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a... Como a gente vai glorificar a Deus se a gente não conhece Deus? Todos, ou teólogos, precisam da... Igreja precisa crescer. De quem? E isso acontecerá quando? Concorda ou discorda? Por quê? Por quê? Liga lá, Gabriel. Certo, mas por que se aprofunda nas Escrituras? Certo. E isso acontecerá quando a igreja local se aprofundar no estudo das Sagradas Escrituras. Por quê? Interpreta o texto. Vamos lá, prova de Enem. Né, professor Cícero? Prova de Enem aí, interpretação de texto. Meus irmãos, que lástima. Tem aluno universitário que não sabe interpretar texto. Mas vamos lá, quem? Rafael. Ótimo. Perfeito. Sim. Ótimo. Ótimo. Perceba, irmãos, o texto que nós lemos no início,
O texto, senão me perco aqui. E eu tenho que terminar na hora, certo? Pontual aí que tem ensaio. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo diz a Timóteo. E Paulo diz o seguinte: o que de minha parte ouviste. O que é que Timóteo ouviu da parte de Paulo? O Evangelho. Isso é a interpretação de texto, tá certo? O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. Isso mesmo o que Timóteo deve transmitir? As Escrituras. Compreendido até aqui? Presbítero Carlos, o que o presbítero ouviu de mim, transmite. Transmite. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui: façam o quê? Discípulos. Aí eu pergunto: você tem feito discípulos? Domingo, agora fez 8 dias que eu dei aula na EBD. E eu falei sobre a questão da liderança da igreja local. E eu indaguei naquele instante: quem serão os futuros diáconos da quarta igreja? Quem serão os futuros presbíteros da quarta igreja? Quem será a futura liderança da SAF da quarta igreja? Onde estão a liderança da UPH da quarta igreja, a futura? Aonde estão, irmãos? Aonde está a futura liderança? Está onde, minha irmã? Na igreja. O futuro pastor. Ou você acha que eu vou viver eternamente aqui? Ser igual a Peter Pan. Jovem eternamente. Está na igreja. Como a irmã Maria José disse muito bem. Está na igreja. Os líderes atuais, e vale para mim também, nós estamos formando discípulos. Não é bom olharmos, por exemplo, para a vida do reverendo Érico, do reverendo Rodrigo, que foram formados de alguma forma, de alguma maneira, aqui. Foram para um seminário, mas foram formados aqui. Houve um discipulado na vida deles e hoje nós colhemos os frutos. E louvado seja Deus por isso. Mas a pergunta insiste aos líderes atuais: quais os discípulos nós temos formado para as futuras gerações? Os teólogos precisam de igreja. Como Rafael disse, é formado na igreja. E é formado para a igreja. E Paulo diz: o que de minha parte ouviste, passa para homens fiéis e idôneos. Discipulado. E eu tenho batido nessa tecla desde o ano passado, irmãos. Formar discípulos. Investir nos adolescentes. Investir nos jovens. É andar junto. Paulo andou junto de Timóteo. Timóteo foi um pastor, um homem de Deus. Paulo andou junto de Tito. Tito foi um homem de Deus, um pastor. E nós temos andado com quem? Para formar discípulos. O ponto é esse. Pedi a Levi para abrir 1 Coríntios, Levi, 10:31. Rafael, a gente leu esse texto? Não. Efésios 4:12. Leu o versículo 14. Efésios 4:12, Rafael. Levi, 1 Coríntios 10:31. E Rafael, Efésios capítulo 4, versículo 12. Qual é o primeiro ponto, irmãos? É a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo maior. Lembra que nós estudamos sobre isso na aula passada?
o objetivo maior da teologia reformada é a glória. Então nós comemos para a glória de Deus, cultuamos para a glória de Deus, fazemos tudo. Leia ele. Como nós podemos cultuar a Deus ou viver para a glória de Deus? Segundo ponto, capacitação para serviço. Antes de Rafael ler, você sabe por que você está aqui nessa noite? Para glorificar a Deus, ok. Mas tem um ponto. Se capacitar. Mas se capacitar para quê, irmã Maria José? Para o serviço. Isso quer dizer, meu irmão, que Deus não lhe chamou para você ficar sentado no banco da igreja. Você sabia, minha irmã? Né, irmã Inácio? Deus não chamou você, meu irmão. Os adolescentes que aqui estão. Deus não chamou para ficar no banco, não, viu? Viu, Débora? Aí, sentadinha. A gente fala com tom de brincadeira, mas é verdade. Leia aí, Rafael. Efésios 4:12. Olha. Preparar os santos. Quem são os santos? A igreja. Você está aqui nesse curso sendo capacitado para o quê? Serviço. Pastor, não sabia não. Agora está já concluindo, né? Agora é indesculpável. É daqui, meus irmãos, que vai surgir os futuros presbíteros da quarta. Presbítero Cícero, presbítero Valber, presbítero Amauri, um dia vai passar o bastão. Presbítero Carlos, como professor de EBD, um dia vai chegar na EBD, o presbítero Carlos vai ficar sentadinho. Os futuros pastores vão sair daqui. Sai daqui. E você está sendo capacitado para o serviço. Viu, das dores? Pastor, estou numa idade só quero repouso. Vamos trabalhar. A não servir a própria Cristo. Só uma parte. Álcool, perfeito. Por fim, qual o terceiro passo? Como nós servimos ao Senhor? Fazendo discipulado. Que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis. Nós temos feito discipulado, irmãos, individual. E você tem discipulado quem? Paulo discipulou Timóteo, como eu disse. Andou junto de Timóteo. E você tem discipulado quem? Tem andado junto de quem? Maria José tem andado junto de Sara. E você? Um dia eles vai passar o bastão da mídia. Os irmãos estão compreendendo? Por isso, meus irmãos, acho que eu já estou perto aí da conclusão. Por isso, o interesse meu particular para que a quarta igreja se aprofunde na teologia bíblica. Conheça a Bíblia. E eu muito me alegro quando as mulheres se reúnem, como vão fazer dia 30, para estudar discipulado. Para fazer o discipulado. Para sentar junto das irmãs e conversar, e orar junto, e caminhar junto. Apenas um pontapé inicial de muitos estudos que virão. E justamente com os homens também. Com os adolescentes, como temos feito no domingo pela manhã, e temos visto o crescimento. Perceba, tudo é para a glória de Deus, não é nada para a glória do pastor. Não é para que a quarta igreja seja melhor. A UPA da quarta igreja é a melhor. Não, a gente não quer isso. Nós queremos uma UPA
profunda nas Escrituras. Uma igreja profunda nas Escrituras. Para a glória de Deus, que tenha capacitação para o serviço e que nós possamos fazer discípulos. Sim. Aí é indesculpável, está enterrando o talento. Certo? Então vamos lá. Dá para ver aí? Acho que cortou ali. Dá para ver? Vamos ler aí todos juntos? A teologia reformada é possível porque vivemos com uma igreja e nisto está incluso a própria natureza, visto que a igreja que Cristo está preparando para si. O que isso sintetiza? Um resumo: a teologia reformada só pode ser feita com a comunhão da igreja. Ou seja, eu não sou melhor do que você porque eu tenho um conhecimento a mais. Ninguém é tão profundo que não possa aprender. E ninguém é tão simples que não possa ensinar. Pastor, eu não tenho estudo, eu não tenho seminário, eu não tenho doutorado, mas você tem experiência com Deus. Você tem vida com as Escrituras. Você conhece as Escrituras. Então você pode ensinar alguma coisa a alguém. Pastor, eu não tenho PhD em teologia. Você é casada? Ensina as mais jovens a amar o seu marido e a serem boas donas de casa. Você é casado? Ensina os mais jovens a cuidar da sua família, a orar por eles, a ser o sacerdote do lar, o profeta da casa. Alguma dúvida, irmãos? É outro não? Não? Vamos lá, vamos ver, todos juntos. A teologia é feita para a glória de Deus. Ela existe há um compromisso e qualquer teologia irmãos entenderam? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vivemos para a glória de Deus e mais viveremos para a edificação do corpo de Cristo. Perceba, esse estudo serve para capacitar os irmãos para viver para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Como assim, pastor? Aquilo que você pensava antes, é só o pastor vai, o pastor visita, o pastor instrui. A partir de hoje, aí você toma a responsabilidade para si. Não, eu vou visitar, eu vou instruir os meus irmãos e as minhas irmãs, porque eu conheço o Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Amém. Alguma dúvida? Algum comentário? Os presbíteros aí, alguma coisa a acrescentar? Não? Pergunta e eu encerro. Onde está a futura liderança da quarta igreja? Então você agora é indesculpável. Vamos ficar de pé? Ore ao Senhor pela liderança
da nossa igreja. Para que Deus coloque essa palavra em nosso coração. Para que cada líder possa formar discípulos para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Que nós possamos contemplar em nossa igreja local as sociedades internas crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Cristo. Homens, mulheres, jovens e crianças interessados em se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Pedir ao presbítero Cícero para